Seja bem-vindo ao podcast Anadial, a Associação Nacional de Centros de Diálise. Vamos estar à conversa sobre diálise. A minha convidada é professora catedrática da Nova Medical School, onde coordena a licenciatura em Ciências da Nutrição, o mestrado em Nutrição Humana e Metabolismo e a área académica de Nutrição e Estilos de Vida. É nutricionista, especialista em nutrição clínica, autora de mais de 200 publicações. Doutora Conceição Calhau, muito obrigada por estar neste podcast. E para começar, gostava de lhe perguntar, somos aquilo que comemos? Nós somos, de facto, a nossa saúde é muitíssimo influenciada pela alimentação e acho que isto é uma questão hoje em dia já de senso comum, a importância da alimentação na saúde. Se não for mais, a Covid-19 também nos veio trazer ainda uma consciência maior do quanto o nosso estado de saúde é influenciado pela alimentação e, portanto, obviamente que aquilo que nós temos de comportamento ao longo da vida vai influenciar muito a saúde. De que forma? Vai influenciar, por exemplo, aquilo que é a nossa suscetibilidade às doenças crónicas não transmissíveis. Aliás, a doença renal crónica também faz parte, no fundo, deste leque de consequências, mas que também muitas vezes está associada às outras como a obesidade, a diabetes, a hipertensão, que aliás são territórios de comorbilidades muito associadas a este percurso do doente, mas na verdade se nós temos um estilo de vida inadequado, quer com a alimentação, por exemplo, a adesão à dieta mediterrânica, que sabemos que em Portugal é muito baixa, nós temos a cultura da dieta mediterrânica, mas a verdade é que temos muito baixa adesão à dieta mediterrânica, depois podemos explicar só um bocadinho de uma forma rápida o que é que isto será, o que é que nos está a faltar nas nossas rotinas, a falta de atividade física ou de exercício físico. Isto vai condicionar-nos, por exemplo, resistência à insulina, ter uma pré-diabetes, ter já diabetes, portanto todo este processo também de inflamação crónica, e isto tudo vai-nos condicionar a que possamos ter com muito mais facilidade a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia e, obviamente, culminando muitas vezes em quadros, como é o caso da doença renal crónica. Portanto, no caso de um doente renal crónico, o desafio será ainda maior, digo eu. É um desafio maior porque temos o compromisso de um órgão e temos provavelmente o compromisso metabólico de variadíssimas outras áreas, porque é muito frequente nós termos o excesso de peso, a obesidade, nós termos hipertensão, termos dislipidemia, ter diabetes nestes doentes. E, portanto, ou seja, a falência deste órgão muitas vezes não é propriamente o início, mas é também um fim. E, portanto, é um desafio muito grande estarmos a trabalhar com estes doentes e agora aqui, neste caso, até venho no fundo, representar os nutricionistas que trabalham nesta área. Eu não trabalho propriamente com estes doentes, mas, de facto, estou com uma responsabilidade ainda maior que é permitir a formação de nutricionistas numa escola médica, que em Lisboa temos o primeiro exemplo do que está a acontecer na formação das equipas multidisciplinares. Esta é uma doença, os doentes renais crónicos, tipicamente é o doente que não é negociável o não ter uma equipa multidisciplinar. Tem mesmo a nutrição que ter, não é? É importantíssimo. Pena nós temos de... A maioria das vezes o diagnóstico é muito tardio e os números, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que são sempre umas métricas mais divulgadas, mas é muito curioso quando nós pensamos que 1 em cada 3 americanos tem o risco da doença renal, 1 em cada 7 tem doença renal, mas apenas 90% destes não sabe que tem a doença. E, portanto, de facto, em Portugal também sabemos que este diagnóstico é tardio. Quando nós vemos os números que 10 a 15% é o número desta população, muito provavelmente está bastante subestimado porque não há um diagnóstico precoce. E este é um enorme desafio e eu, enquanto com estas responsabilidades, quer na Faculdade de Ciências Médicas, quer também na criação de uma unidade universitária Lifestyle Medicine, significa também uma enorme responsabilidade naquilo que pode ser trabalharmos de maneira a que os doentes tenham um diagnóstico cada vez mais precoce e, portanto, isto até muito nos cuidados primários e também no acompanhamento mais precoce destes doentes para não chegarem àquilo que é tão tardio como a necessidade da substituição do órgão. Porque às vezes quando chegam, efetivamente, já vão numa fase muito avançada da doença. Muito avançada, irreversível, e estaremos provavelmente a falar a curto prazo numa substituição da função renal, quer seja por diálise, quer seja por transplante. E, portanto, isto tem um custo imenso no país.
Aliás, nós na Nova Medical School, ainda há muito pouco tempo, tivemos o desafio de um grupo de estudantes finalistas que fizeram estes cálculos de quanto é que nos custa anualmente. Pode ser 80 mil euros para tratar cada doente anual, mas isto significa que se tivéssemos um investimento na prevenção, tivéssemos um investimento sobretudo no diagnóstico mais precoce, num estadio mais precoce, teríamos uma poupança muito grande, porque isto são doentes que têm um imenso peso no Sistema Nacional de Saúde, em termos de custos, mas também naquilo que é a incapacidade destes doentes para a vida, para o trabalho diário, e, portanto, há de facto um grande compromisso em termos de trabalho, e por isso a qualidade de vida é baixíssima, quer dizer, é menos boa. Já lá vamos falar de questões mais práticas, mas gostava também de lhe perguntar se, falou aí, deu esse exemplo, em termos académicos, tem conhecimento de outras iniciativas que sejam desenvolvidas dentro desta área do doente renal crónico? Na Nova Medical School, efetivamente, é uma das nossas grandes prioridades, até porque temos também na faculdade grandes líderes nesta área da nefrologia, portanto, os professores com uma grande intensificação também de doutoramentos e de investigação nesta área. E, portanto, há de facto uma necessidade. Tivemos um aluno de doutoramento, ainda há muito pouco tempo, a acabar o doutoramento nesta área, e é curioso quando falamos em hemodiálise ou em diálise, em centros de diálise, é curioso pensarmos que nestas unidades, que a maioria delas são privadas, mas são unidades muitíssimo bem estruturadas daquilo que é o acompanhamento a estes doentes, e na verdade estamos a falar em unidades com equipas multidisciplinares, portanto a nutrição está presente, mas é curioso que ainda um dos nossos alunos de doutoramento, portanto, o professor Vítor Martins, que fez o doutoramento nesta área, ele estudou 25% dos doentes em hemodiálise em Portugal, portanto, da população em hemodiálise ele estuda 25%, em que destes 25%, 50% têm desnutrição. E, portanto, acho que aqui ainda torna mais clara e reforçada a importância de nós olharmos para este tema com uma responsabilidade maior. É uma doença com uma enorme preocupação médica, mas com uma enorme preocupação, e é inegociável da equipa da nutrição estar sempre muito próximo destes doentes, exatamente para evitar até as preocupações que muitas vezes eles têm em casa, naquilo que são as preocupações do dia-a-dia, de como vão lidar com a quantidade de proteína, se proteína de origem animal, vegetal. O que é que se pode ou não comer, O que é que não se pode não é? ou não comer, a questão do potássio, do sódio, do fósforo, são os temas principais, o próprio valor energético, muitas vezes o estarem ou não desnutridos, portanto, efetivamente é um doente muito crítico do ponto de vista da nutrição e, portanto, é uma prioridade nós falarmos deste tema. Doutora, então vamos lá a questões práticas. Quando nós nos falamos da alimentação num doente renal crónico, quais é que são as principais preocupações? É a ingestão de quê, exatamente? Portanto, quando nós temos o compromisso da função renal, é importante sempre a parte hidroeletrolítica, estamos a falar da ingestão de água, estamos a falar daquilo que é o potássio, o sódio, o fósforo, a quantidade de proteína e, obviamente, o valor energético. No entanto, é importantíssimo também percebermos, não é só em relação à doença, ao doente renal crónico, é em relação a qualquer um dos doentes de hoje em dia. Nós não tratamos a doença, mas tratamos o doente. E, portanto, é difícil perceber para cada um destes, ou melhor, darmos mensagens mais de saúde pública para estes doentes, porque é importante a personalização. Daí que é muito importante a equipa da nutrição, desde logo, a trabalhar com cada um destes doentes. Podemos estar a falar de doentes desnutridos, com ou sem obesidade, que têm ou não dislipidemia, que têm ou não diabetes, que têm ou não hipertensão. E para cada um deles é muito importante este ajuste, porque a ingestão alimentar e a distribuição das refeições, principalmente nestes tópicos, o valor energético, quantidade de proteína, o fósforo, o potássio e o sódio, é muito importante esta gestão em rigor com cada um dos doentes e também com as suas rotinas, com aquilo que são os seus gostos, porque de facto isto vai ser muito determinante com um órgão que está a funcionar mal. É aquele órgão que faz a excreção, nós não fazemos armazenamento de azoto, não é? De proteína a mais, e portanto isto tem que ser muitíssimo bem determinado, de acordo com a filtração glomerular, renal. Portanto, há aqui muitos dados clínicos que têm que ser levados em conta. Têm que ser levados em conta com a situação clínica do doente. E existem alimentos proibidos para o doente renal crónico? E por outro lado, queria lhe perguntar também se existem superalimentos. Em relação ao doente renal crónico, depende das suas comorbilidades e do estadio. Muito provavelmente estaremos a falar em estadios 4 e 5 e não propriamente no estadio 1, no estadio 2,
no 3A ou no 3B, portanto estamos a falar de uma doença que tem de facto um percurso longo, e que se os apanhamos mais à frente já estamos a falar de facto das principais preocupações que eu ainda referi agora, e que normalmente em relação aos doentes o potássio é sempre uma das grandes preocupações, até porque se pensarmos que aquilo que é a importância da adesão à dieta mediterrânica, os hortofrutícolas, as leguminosas são alimentos ricos em potássio, e portanto há aqui de facto uma gestão muito importante para estes doentes, até também para outra dimensão importante destes doentes, que é o contexto familiar, para não serem muito retirados daquilo que são as refeições da família. O potássio é sempre, de facto, e os doentes renais crónicos, eles sabem, são pessoas que, em regra, pela sua doença, pelo seu compromisso, são informados e, portanto, têm de facto este cuidado, e obviamente que há alimentos que não é propriamente o ser proibido, porque depende muito do estadio e da condição, mas muito provavelmente tem que ser muito bem gerido o momento em que comem, com o que é que comem e a quantidade que comem. Doutora, estou aqui a pensar, imagino que existam alturas do ano em que estes desafios se intensifiquem para o doente renal crónico. Estou a pensar, por exemplo, no Natal. Não é? Claro. No Natal, com as hortaliças, as batatas, o bacalhau, tudo isso, há alturas mais complicadas, ou não? Sim, quer dizer, isso são as alturas mais críticas daquilo que é o envolvimento mais social, familiar, do convívio e daquilo que é a partilha das refeições, e, portanto, ter refeições diferentes. No entanto, a questão da preparação das refeições e o facto de eles terem muitíssimo bem gerida a questão da quantidade e, de facto, por exemplo, em relação ao potássio, existirem algumas rotinas de preparação, como retirar ou fazer, estar com o alimento em água para poder fazer a extração de potássio, eles conseguem aprender isso de maneira a fazer essa gestão, mas obviamente que são doentes que, em gestão do sal, que também é outra das nossas grandes preocupações, o potássio e o fósforo, são de facto minerais muito, muito relevantes nestes doentes e que pode comprometer um bocadinho esta questão, mas normalmente eles têm um acompanhamento da nutrição que os ajuda a gerir e, portanto, não é propriamente uma dimensão que não seja possível de transpor. Ok, de ultrapassar. Doutora, vamos aqui falar um bocadinho de mitos, porque existem uma série de crenças relativamente aos alimentos que o doente renal crónico pode ou não comer. Vamos aqui identificar alguns e pedir-lhe assim uma resposta sim ou não, mais ou menos, ok? Então, o café danifica os rins. É sabido, é um dos mitos, não é? Pois, é um dos mitos, mas não é verdade. Depende da quantidade de cafeína e depende de muitas outras rotinas e até de algumas características genéticas, mas efetivamente é um mito. Muito bem. Comer queijo. Bom, isso depende muito daquilo que é a quantidade de sal, não é? E obviamente daquilo que são os outros, depende do queijo, mas devemos considerar um mito aquilo que seja, é um alimento proibido, não. Não é um alimento proibido. Ok, então e castanhas e frutos secos? Bom, isso aí já temos um bocadinho mais de riqueza de outros minerais e efetivamente é de gerir a quantidade. Doutora, carnes processadas, estou a pensar nas salsichas, no bacon, no presunto, contêm altos níveis de conservantes e aditivos. Estão proibidos ou não? Sim, isso é uma das questões em relação aos doentes renais crónicos, agora falando especificamente destes doentes, porque os alimentos ultraprocessados, e não propriamente alimento processado, mas os ultraprocessados, nessas listas podem efetivamente ter muitos destes pontos sensíveis, seja o sódio, seja o potássio, seja o fósforo, nessa lista de aditivos, e por isso ser de facto a evitar estes alimentos, porque pode ser uma quantidade mais difícil de gerir. Estou aqui a pensar que é impressão minha, ou muitas das receitas do que é aconselhado a que estes doentes ingiram são receitas vegetarianas. Essa é uma questão bastante relevante, porque é a questão da proteína ser de origem animal ou ser de origem vegetal. Obviamente que de origem vegetal pode ter aqui vantagens, mas a sua portanto, no fundo, elas serem incompletas, as proteínas de origem vegetal, muitas vezes pode fazer com que, se não houver uma gestão adequada do equilíbrio proteico, da complementaridade das proteínas, podemos estar a falar de uma necessidade de ingerir mais para conseguir ter o tal valor biológico mais elevado. Portanto, aí sim pode ser interessante a proteína de origem vegetal, mas deve ser, obviamente, racionalizada com o plano alimentar que o nutricionista vai desenhar.
Doutora, um único alimento tem esta capacidade de desencadear uma reação inflamatória no rim? Portanto, a inflamação crónica é efetivamente um problema generalizado para aquilo que são as doenças crónicas de hoje em dia. A doença renal não é exceção. Aliás, é um dos fatores que logo no início estava a falar da resistência à insulina e processo inflamatório, que também significa que uma coisa está muito relacionada com a outra. O próprio desequilíbrio ou a disfunção da função intestinal, portanto, o microbiota intestinal, que também é um dos temas da atualidade, que também está muito relacionado até com o metabolismo assustado e pode estar muito relacionado com o processo inflamatório e aqui um desencadeador, no fundo, da disfunção do rim. Portanto, de facto, podem existir padrões alimentares e estilos de vida menos adequados e que levam mais à inflamação e que, obviamente, estão muito associados a potenciar um percurso menos interessante do doente renal crónico. Falámos dos alimentos, estou a pensar aqui nas bebidas. Álcool, sim ou não? Não, De todo. de todo. São muitos os desafios, não é, que se apresentam aos doentes renais crónicos no que diz Acho que esse respeito. é capaz de ser, obviamente, a exceção pode ser considerada dentro do padrão e das instruções que têm, mas generalizando seria não. Não de todo. Não de todo. Ok, muito bem. Existem avanços recentes no que diz respeito a... que possam beneficiar estes doentes no que diz respeito à alimentação ou não? Estamos a falar sobretudo em suplementos que possam ser muito direcionados para estes doentes e acho que aí a alimentação mais direcionada para diferentes patologias, fórmulas direcionadas para diferentes contextos clínicos, é um enorme avanço porque isso permite aos doentes ter substitutos de refeições que não têm que lidar com tantas contas, com tantas preocupações relativamente àquilo que cada alimento pode ter, porque aliás, aqui num parênteses, tudo aquilo que o nutricionista vai trabalhar com o doente parte-se de princípios de composição nutricional dos alimentos e muitas vezes os alimentos podem não ter aquela quantidade bem conhecida. Portanto, é muito mais fácil gerir estes doentes se tivermos suplementos alimentares muito direcionados para aquilo que são os compromissos funcionais e aquilo que são as necessidades nutricionais. Doutora, vamos aqui a dicas, conselhos práticos para o dia-a-dia. Estou a pensar nas pessoas que nos estão a ouvir. Pode dar-nos exemplos de estratégias que facilitem a adesão ao plano alimentar? Para já é que consultar um nutricionista, isso também é fundamental, um não negociável. Eu sei que os cuidados primários ou o acesso a nutricionistas neste país ainda é tão precário. Na Nova Medical School, efetivamente, também pode ser uma opção. Nós temos cada vez mais o serviço à comunidade e esta facilitação de ter acesso à nutrição clínica e, de resto, a ter uma vida ativa e seguir as indicações da nutrição, porque isto, mais do que generalizar desta forma, é impossível, porque o doente renal crónico são muitas patologias, são muitos quadros clínicos que podemos ter aqui, conforme o estadio e conforme as comorbilidades e, portanto, na verdade, esta é uma gestão que deve ser individualizada. Mas independentemente do estadio, e peço que me corrija se estou enganada, o acompanhamento com o nutricionista é sempre muito, muito importante. É muito importante porque aqui ele já está num limite funcional em que qualquer exagero e qualquer falha pode levar a um avanço maior do declínio da função renal e claro que se estivermos a falar num estadio mais precoce pode até haver reversibilidade e portanto sem dúvida nenhuma e obviamente numa fase em que temos tantas modas sobre proteínas, agora falando um bocadinho na prevenção, o ter mais proteína, nós vemos muito isto numa negociação quase que de calorias, em que faz-se uma privação de hidratos de carbono, faz-se uma privação de gordura e quase que só sobra comer proteína. E, portanto, há que, numa fase em que a proteína é uma moda, é importante perceber que excesso de proteína pode comprometer a função renal. Quando pensamos quais são as causas para estas doenças, e falamos ainda agora mais do que uma vez da inflamação e da resistência à insulina, obviamente que há aqui razões, podem ser genéticas, podem ser de lesão do órgão, mas sobretudo estas alterações de comportamentos alimentares que tantas vezes assistimos hoje até comportamentos erráticos, que comem muito de uma coisa e quase nada das outras, isto vai comprometer um órgão tão central de excreção e é um órgão endócrino também e portanto é efetivamente importante termos um acompanhamento da nutrição e acho que caminhamos para uma fase em cada vez mais a medicina de prevenção
tem que ser sustentada também com a equipa da nutrição. Deixe-me dizer-lhe já agora que a Anadial tem disponíveis online vários livros de receitas. Nestes livros encontramos uma variedade de pratos que dão resposta aos cuidados alimentares dos doentes renais crónicos, sem comprometer o sabor e a qualidade nutricional. Para terminar, pedi-lhe uma última mensagem. Pode ser exatamente essa, de consultar. Por acaso, isto também foi um desafio que fizemos aos alunos de Nutrição e de Medicina na nova Medical School, de criar o livro de receitas e, portanto, sem dúvida, a recomendação será orientarem-se por estas páginas e estas, no fundo, informações mais científicas e não propriamente por outro tipo de procura de informação, que nós sabemos que hoje em dia as redes sociais não têm critério, não têm regra, e, obviamente, consultar um nutricionista. Doutora Conceição Calhau, foi um gosto falar consigo. Estivemos à conversa sobre diálise. O podcast está na Dial, a Associação Nacional de Centros de Diálise.